Olá, Márcio Silva na área. Bom, mais um vídeo. Agora eu vou gravar vídeo de quarta e de domingo, tá? Vou subir vídeos na quarta e no domingo no canal Coach Inteligência. Então, se você não está inscrito, se inscreve aqui. Tem vários vídeos aqui para você já assistir. E eu vou falar hoje sobre como que você deve, né, se posicionar no seu comportamento quando você está diante ou sendo governado por alguém que você não aprova, alguém que vai contra os seus princípios. Olha só, tem dois personagens que eu vou trazer para você aqui, e esse assunto é um assunto polêmico, um assunto que eu gostaria que você depois deixasse a sua opinião, tá? Sobre se esse comportamento é um comportamento que te agrada ou não te agrada. Algumas pessoas colocam como um comportamento muito inteligente, e outras pessoas colocam como um comportamento covarde, tá? Então já estou te dando a dica de que você pode imaginar no que eu vou falar aqui. Só que essa condição é uma condição quando você não está num posicionamento de enfrentamento, tá? de confronto com esse governo, ou que você não quer, ou que não é da sua alçada, não é do seu poder, você não tem força para fazer isso, nem meios, enfim, várias circunstâncias que englobam esses dois exemplos que eu vou pegar. O primeiro exemplo que eu vou trazer é de um homem e o segundo de uma mulher, tá? O primeiro exemplo é sobre Davi, o rei de Israel, tá? Você sabe a história de Davi e Golias. E tem uma coisa muito interessante, e antes de Davi ser rei, né, de Israel, ele teve um percurso longo, né? Então primeiro ele foi um pastor de ovelhas, né? Ele entregava inclusive marmita para os seus irmãos, né? Então ele fazia o Uber Eats, né, para os irmãos, para o pai. Então ele tinha algumas funções bem humildes. Depois ele foi musicoterapeuta, né? Ele tocava harpa e ele ajudou o rei na época, Saul, que era o rei na época de Israel, a tornar, né, uma sua saúde melhor estabelecida, principalmente a sua saúde mental. E depois ele virou, né, um soldado, né, um capitão, né, um marechal de guerra, um general de guerra, se fosse o nosso parâmetro, né, de hoje. Depois se tornou um líder, né, de soldados. E a parte, né, ele foi tipo como fosse hoje uma não revolucionária, mas alguém que saiu do governo, depois se tornou rei. Então essa foi uma trajetória dele. E teve um momento nessa trajetória que ele começou a ser perseguido por um governante que não era um governante legal, né? Saul ele chega em Israel, ele domina sobre Israel com a aprovação de Deus, segundo a história bíblica. E ele tinha aprovação e depois de um certo momento subiu para a cabeça, ele começou a perder esse favor e ele soube, né, através do profeta Samuel, que ele perderia esse reinado, né, não era mais dele, se dado para outra pessoa. E ele começou a ficar louco atrás de quem seria essa pessoa e em um dado momento ele percebeu que Davi era essa pessoa. Ele começou a persegui-lo e começou a querer matá-lo. E então nessa situação, o que Davi poderia fazer? Em algumas situações da história, ele poderia inclusive ter matado esse rei Saul. E ele não escolheu fazer isso, né? Ele não estava numa posição de confronto, não estava numa posição de julgamento. Então ele preferiu se afastar. E numa dessas situações dele fugir primeiro, né, para não ter esse confronto, e claro, fugir mesmo, ele aplicou o que Provérbios fala 22:3, né, que o sábio ele vê o perigo e se esconde, foge, enquanto o tolo vê o perigo e vai em busca dele. E ele fugiu. E só chegou uma hora que ele não conseguia mais para onde fugir. Onde ele ia, Saul queria matá-lo. E aí tinha uma coisa interessante. Se você conhece a história bíblica, você sabe que os israelitas eles eram um grande inimigo dos filisteus. E aí tinha um rei nessa época chamado Aques, ou Aquis. Alguns falam Aques, outros falam Aquis. Então o rei Aquis ele era um rei muito violento e era inimigo, e Davi tinha matado vários soldados dele. Só que Davi teve uma sacada, ele falou: putz, cara, eu vou para lá, eu vou para a terra desse cara e eu vou tentar negociar a minha estadia lá com os meus homens, mais 600 homens que ele tinha, que tinham debandado de Israel para poder apoiá-lo quando ele se afastou. E aí ele conseguiu um espaço ali
O rei Aques então acabou tendo ele como um aliado, olha só, um aliado, que era um inimigo, e deu proteção para ele. Algumas pessoas ali, né, eram contra, alguns generais, algumas pessoas influentes ali, mas ele, Aques era que mandava ali em Gate, então ele acabou deixando ele ficar lá. E Davi lidou com a situação com uma inteligência muito grande, porque ele também não aprovava, óbvio, o rei Aques, né? O rei Aquis, não aprovava, mas ele teve que se adaptar à situação. Então, em duas situações, ele teve que se adaptar com pessoas que estavam na frente, fazendo governos de situações diferentes, que ele não aprovava, fora dos princípios dele, fora do que ele sabia que era o correto. E em uma das duas situações, ele estava numa posição de confronto. E ele lidou com a situação com muita sabedoria, sabendo que ele não aprovava nenhuma das duas situações, e em algumas situações ele tinha, inclusive um momento ele teve com o rei Aquis a chance de talvez lutar a favor da nação de Israel, e ele acabou não entrando nessa e foi tomar conta da sua vida. E lógico, depois da história, Davi se tornou rei e lutou muitas vezes depois com os filisteus com grande êxito. Então, essa é uma situação de muita sabedoria. Imagina só, o cara estava no país dele, só que ele não tinha espaço, tinha que ficar fugindo, então ele foi numa área de um inimigo, onde essa área do inimigo, os israelitas não iam invadir, porque era uma questão de morrer, porque os caras dominavam toda aquela área, era uma atravessar a fronteira. Não, eu domino a nação de Israel, ali eu não vou avançar. E ele ficou exatamente ali. Agora imagina como esse cara teve poder de negociação, né, com essas pessoas que ele não aprovava, que inclusive eram inimigos da nação dele, mas ele se mostrou neutro nessa situação e passou bem para aquele momento de pressão da vida dele. Ele ficou neutro naquela situação. Nem guerreou aquele rei que era inimigo da Israel, e também nem foi guerrear lá o pessoal que era, né, os compatriotas dele, pode dizer assim. E aí? O que você acha, né? Davi, ele era covarde, devia ter matado ali, né, o rei Saul e mostrado que ele era o bom mesmo, ou até feito algum complô ali contra o rei, né, dos filisteus, já que ele não gostava dos reis dos filisteus, sabia que os valores, os princípios não era nada que ele aprovava com comparação, inclusive, a sua adoração de Deus. E aí, né? Algumas pessoas acham que ele foi, né, medroso, ele fugiu, ele devia ter aproveitado a oportunidade quando teve para matar o rei Saul, enfim. A história mostra que ele foi sábio, né? Porque no final ele teve vários benefícios dessa atitude. E o segundo exemplo que eu vou dar é de uma mulher chamada Coco Chanel. Se você não conhece Coco Chanel, ela é fundadora da Chanel, que você deve ter bolsas, perfume aí se a sua esposa, né, ou se você é uma mulher, né, ou até se você é um homem, você sabe como essa marca Chanel, ela é conhecida no mundo todo e muito valiosa até hoje. E a Coco Chanel, ela foi muito criticada numa época e acusada de algumas coisas, porque quando ela estava em Paris, ela continuou em Paris, ganhando dinheiro em Paris, trabalhando em Paris, quando os nazistas estavam lá. E ela era uma francesa. Então você imagina, os franceses combateram a Alemanha nazista de Hitler, Hitler ganhou a guerra e Coco Chanel conseguiu passar por esse período bem e ainda conseguiu ganhar dinheiro. Como que ela fez isso? E aí que algumas pessoas criticam ela. Algumas pessoas dão um exemplo, dão coisas que não tem como a gente provar, né, na história, mesmo alguns indícios, que ela tinha um amante, né, que era um dos comandantes dos nazistas, tal. A pessoa começa a colocar várias coisas, mas não foi isso, né, que era visível, né, o que a gente pode observar. O que a gente sabe é que ela, muito com sabedoria, fez uma amizade com as esposas dos oficiais. Ela mandou chapéus para as esposas dos oficiais e ela já era muito famosa na Europa naquela época. Então as próprias mulheres sabiam sobre a fama de Chanel já. E ela fez amizade com essas esposas e começou ali a vender para elas e fazer chapéus para as esposas dos oficiais. E foi assim que ela conseguiu passar pela guerra, passar bem e ganhar muito dinheiro.
e ser protegida, inclusive, né, e amparada pelos alemães, uma francesa. E aí, será que Coco Chanel ela foi contra, né, a sua pátria? Ela foi a favor da Alemanha nazista, né? Ela devia ter lutado ali, protestado contra os nazistas estavam ocupando ali, ou ela foi sábia em lidar com seus negócios na maneira circunstancial, fazendo alianças que eram importantes com pessoas que ela não precisava se envolver naquela matança, mas ela precisava sobreviver. E ela fez essa opção de, na época, vender os produtos dela para as mulheres que queriam conhecer muito do produto da Coco Chanel e, inclusive, ajudá-la a expandir seus negócios. E aí, o que você acha? Se você estivesse numa situação como essas duas pessoas, você estaria, ou se você estivesse entrando numa situação dessa, e talvez você até esteja numa situação dessa, hoje o mundo vive um mundo dividido, onde as pessoas, elas têm, uns apoiam um governo, outros apoiam outro governo, e brigam e tal. E aí? Que lado que você está? Né? Você apoia um lado quando ele favorece, não apoia outro lado quando você desagrada com seus valores, ou você pratica adaptabilidade, que é um dos comportamentos dos grandes líderes, adaptação às circunstâncias. E mais, preservando o que é mais importante. Você que é empreendedor, você que é homem de negócios, tem que tirar a grande lição desses dois exemplos que eu trouxe, muitos mais, e decidir o que você vai fazer quando você estiver à frente de uma situação que desagrada você politicamente. O que você vai fazer com os seus negócios? O que você vai fazer para cuidar da sua família, para sobreviver e tudo mais? É interessante que no caso de Davi, por exemplo, ele tinha um limite. Quando ele estava ali na nação de Davi, preservava muito a espiritualidade dele, era o mais importante para ele. E quando ele esteve ali em Gate, jamais foi obrigado que ele adorasse os deuses dos filisteus. Ele se tornou neutro nesse sentido. Coco Chanel jamais foi exigido dela que ela apoiasse os nazistas, fazia propaganda deles, por exemplo, que foi inclusive solicitado, e ela sabiamente se manteve neutra. A neutralidade, ela é uma estratégia, e o comportamento e a adaptabilidade é um comportamento poderoso. Eu já vou dar meu voto aqui nessas duas situações para não ficar fora dessa situação, que eu acho muito interessante esses dois posicionamentos dele, da adaptabilidade e da neutralidade. E estou disposto a sempre usar isso quando eu estou em situações que eu não vou me posicionar contra ou a favor, aquilo ali, mas eu penso em coisas mais importantes, como minha espiritualidade, cuidar da minha família, enquanto eu estou podendo fazer isso. Porque Davi, por exemplo, se ele fosse exigido adorar os reis dos filisteus, ele fugiria, até combateria os filisteus. Então, até onde as coisas são mais sagradas para você não são afetadas, quando você está disposto a deixar de lado o seu ego e trabalhar em prol da sua sobrevivência em momentos que você não está sendo favorável, no sentido de pessoas que estão, às vezes, na sua empresa, sendo um CEO, às vezes um gerente da sua equipe, às vezes um supervisor, às vezes um governo, às vezes um rei. Como que você lida com essa situação? Adaptabilidade e neutralidade têm ajudado muitos líderes a passar por períodos de crise. Espero que seja também uma lição para você. Um grande abraço. Viveira Belo, Márcio Silva.